Olá, boa tarde. Daqui fala a professora Carla Carvalho. Estamos hoje a iniciar mais uma sessão do ciclo de conversas, mudanças e intervenções educativas em tempos de pandemia, não é? Um ciclo de conversas organizado pelo CITES, que é o Centro de Investigação e Formação em Gênero e Família, em parceria com a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde. Hoje, o tema de hoje, vamos falar sobre os desafios da pandemia para a cultura organizacional, o caso de Cabo Verde. Temos aqui conosco dois professores, o professor Dr. Adilson Semedo, sociólogo, e o professor antropólogo, certo? Então, sem mais delongas, temos aproximadamente 50 minutos para a nossa sessão de hoje. Vou dar a palavra talvez por ordem alfabética, ao professor Adilson. Pode ser, professor Adilson? Pode abrir o som? Ok, pode ser, sim. Então, tem 15 minutos para apresentar o seu tema, não é? Aproximadamente. A palavra está contigo. Tá bem. Então, boa noite. Eu agradeço então, o convite feito pelo CIGEF, pela Coordenação de Ciências Sociais. Então, eu propus aqui falar um pouco sobre a questão dos desafios que a crise provocada pelo Covid traz à nossa cultura organizacional e pensar essa questão, essa problemática a partir desse prisma da cultura organizacional. Então, nos últimos dias, nós temos visto, assim, no decorrer dessa pandemia, ocorre uma espécie, mais ou menos, de bate-boca, embora não assumido entre as autoridades e a própria população, muitas vezes, atribuindo, digamos assim, a responsabilidade pela evolução das coisas na praia. Para as autoridades, isso tem a ver muito mais com o comportamento da população que não acatou, digamos assim, corretamente tudo aquilo que foi implementado, enquanto que para boa parte da população, se calhar as autoridades ou as autoridades estatais ou governamentais não estão assim tão por dentro daquilo que é, digamos, a sua realidade cotidiana, né? Fazendo antever que muitas vezes as medidas tomadas não levaram exatamente em conta as reais condições em que todos os cidadãos então vivem. Então, a partir pensando um pouco mais a fundo esse ponto de vista, eu acredito que de fato a pandemia da Covid veio como tem sido dito muitas vezes, veio tornar muito mais evidente N problemas que nós vivenciamos na nossa sociedade. Isso está claro para todo mundo. Agora, o problema às vezes é como entender, como explicar esses problemas ou basicamente o que é que significam. Porque não deixa de ser também preocupante que, por exemplo, nos últimos dias tenha sido ou venha sendo vinculado, principalmente nas redes sociais, que essa questão da Covid tem a ver com o comportamento dos badios, por exemplo. Então, dando asos aqui para que se possa, digamos assim, não só localizar e responsabilizar uma parte específica da população cabo-verdiana pelo desenvolvimento dessa pandemia e apelando, inclusive, a estereótipos ou, digamos, a esquemas mentais que escondem muitas outras coisas por detrás e que acabam por ser perigosas também. Então, no meu entender, mais do que compreender essa perspectiva explicativa que olha particularmente para o indivíduo, para o fenotipo do indivíduo, ou, digamos assim, pela sua base sociohistórica, digamos assim, é olhar mais profundamente como é que a nossa sociedade está estruturada, como é que ela funciona, né? E perceber que quem lida com as questões da sociedade não lida só porque vive na sociedade, mas quem estuda a questão da sociedade sabe que determinados padrões não podem ser modificados de uma hora para outra em função de uma emergência, né? Então, vivemos numa sociedade que tem determinada cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É perceber, então, como é que, de fato, que padrões de conduta, né,
normativos e valores regulam procedimentos, digamos assim, operações ou atitudes, ou mesmo, então, ações, né, coletivas e individuais dentro da nossa sociedade. Nós podemos pensar isso em vários níveis, né? É muito mais comum falar da cultura organizacional quando nós estamos a falar, por exemplo, das organizações trabalhísticas. Quando trabalhamos, por exemplo, a questão da sociologia do trabalho, é muito comum, ou sociologia das organizações, olharmos com atenção para esse aspecto da cultura organizacional. Mas aí é na sua dimensão meso, na sua dimensão intermédia, falar das organizações sociais. Há também cultura organizacional a nível macro, que é pensar como é que os sistemas sociais eles estão organizados, e a nível micro, que é o nível das interações, né? E no caso cabo-verdiano, é interessante, por exemplo, essa crise veio mostrar que nós temos um Cabo Verde a nível macro, né, que não se adequa, não bate muito bem com aquilo que é a nível micro. E, entretanto, é a nível organizacional, a nível das organizações, principalmente estatais, que cabe agora estabelecer uma espécie de harmonia ou de regular a relação entre essas partes. E é aí que a coisa não tem funcionado. Porque olhamos, por exemplo, a nível do nosso sistema político, né? Então, vamos perceber que ali as coisas funcionam, as condutas dos atores políticos funcionam com base em interesses que já estão, digamos assim, interiorizados e consolidados. E que têm muito a ver, digamos assim, com aquilo que podemos falar pela luta pelo poder. Tá bem? Mas são indivíduos que altamente preparados, em muitos casos, ou então que têm, digamos assim, esses interesses muito bem interiorizados e trabalhados e que sabem, por exemplo, como agir perante situações diversas. Enquanto que a nível meso, a nível das organizações, principalmente vamos pensar assim, das organizações estatais, aqui aparece não a figura tanto do político, mas a figura do técnico, do quadro técnico. E um quadro técnico, ele age com base em um treinamento. Toda a sua conduta, o seu comportamento deriva de treinamentos adquiridos, né? Tanto é, no curso da sua carreira, vai incorporando, digamos assim, novas formas de fazer e mesmo de ser, resultantes de que um processo contínuo de autodisciplina, de aprendizado contínuo ao longo da vida. E quando caímos no nível micro, nível das interações, que aparece o cidadão comum, né? E que geralmente todos nós somos quando circulamos assim num espaço que é nosso comum. E percebemos que muitas vezes a conduta dos cidadãos ele não resulta nem muitas vezes dos interesses consolidados, nem do treinamento, tem muito a ver com tradições, com costumes, então, do espaço onde estão. Então, a mim, o ponto fundamental é perceber que aqueles que decidem, que tomam decisões a nível macro, né, que muitas vezes se apoiam nos normativos jurídicos para impor aquilo que tem que ser feito, muitas vezes não olham um pouco mais abaixo e perceber como é que aqueles que terão de agir e acatar, né, que padrões eles tomam como referência. Tá bem? Então, podemos dizer claramente, a pandemia da Covid mostrou que se o Estado cabo-verdiano é um Estado moderno, né, entretanto não é um Estado que tem um poder disciplinar consolidado. Porque a boa parte da população, então, não está abrangida, digamos assim, por esse poder. Aqueles que são, sim, funcionários ou trabalhadores, podemos dizer que são indivíduos mais disciplinados e que se autodisciplinam. Mas quando já começamos a falar do comum, das interações comuns, do espaço onde supostamente o cidadão, né, atua consoante a sua vontade e a sua consciência, vamos perceber que a presença do poder disciplinar, a capacidade de autoexame, capacidade de autocontrole, né, não está tão enraizada como, por exemplo, aqueles que tomam medidas em BOs ou em leis no nível mais acima podem imaginar e pensar. E depois chegamos a uma situação. Estabelece, por exemplo, depois de cada período de prorrogação, nós temos assistido novas medidas que vêm trazer novas resoluções, coisas que a população tende a acatar, mas depois, então, como é que está preparada a população para acatar essas coisas? Que trabalho foi feito para que, de fato, a população possa acatar isso? Só a repressão e a coerção não chega. É preciso também trabalho da persuasão. E a crise não nos deu tempo para fazer esse trabalho de persuasão. E esse trabalho também não tinha sido feito, então, anteriormente. Então, sem me alongar por demais além, acho que se calhar dando espaço para o debate,
Há um outro fator tremendamente importante nessa questão da cultura organizacional nossa, que tem a ver com a própria organização do nosso espaço, do nosso território, né? É muito interessante, por exemplo, ver as pessoas hoje diabolizando a cidade da praia, digamos assim, ou comparando a cidade da praia com outros espaços urbanos, e inclusive atribuindo a culpa daquilo que se passa, digamos, aos moradores da praia, nesse caso aos badios, que são os donos da praia, desconsiderando, por exemplo, que esse espaço se trata de um espaço urbano completamente distinto, que a densidade humana é distinta, que traz, então, complexidades e traz contingências que outros espaços urbanos cabo-verdianos nem chegam sequer, não chegam perto, tá bem? E depois é perceber agora, nós que estamos cá, perceber, quem conhece a cidade da praia percebe como é que ela está organizada, né? E quem, por exemplo, sai do platô, sai dos circuitos principais dessa cidade e começa a andar, por exemplo, nas suas, digamos assim, vielas em expansão, né? Só se for, digamos, pirado da cabeça, poderá pensar que as medidas que são tomadas a nível governamentais vão ser pura e docilmente acatadas, digamos, pela população, né? Nós temos uma cidade em que, em termos de urbanização e de ordenamento, tirando a faixa, digamos assim, digamos, as faixas principais, é um completo desastre, né? E é perceber também que em situações do tipo de pandemia ou de epidemia, a maneira como a cidade ela está fisicamente organizada constitui um fator de tremenda importância, né? Mesmo para que as pessoas possam saber como agir, como atuar, como proceder e assim por diante. Bom, não sei até que ponto eu consegui mais ou menos ser claro naquilo que eu quis aqui apontar. É uma reflexão muito mais do cunho sociológico, muito mais a fundo, e se calhar alguns aspectos que nós podíamos abranger e discutir mais a fundo ao longo do debate. Eu creio que já está mais ou menos em cima do meu tempo. Yeah. Okay. Obrigada, professora Edson, não é, por essas palavras, falando exatamente sobre como é que os atores, acabam por, digamos assim, pensar a nossa sociedade. Vamos voltar depois ao debate. Todas as pessoas também que nos estão a ver vão ter questões falarmos sobre isso, dos preenches, falar um pouco de uma estigmatização das pessoas pobres em relação à Covid, não é? Mas não vou passar a palavra ao professor Vladimir, que escreveu agora também muito apresentar, não é? Sim, boa tarde a todos. Professora Carla, professora Dilson. Confirmem só se conseguem ouvir bem. Sim. Ótimo. Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos. Começo por agradecer ao CIGEF e à Coordenação de Ciências Sociais da Universidade de Cabo Verde por estarem a promover esse ciclo de debates num momento em que o distanciamento físico nos remete para outros desafios e para questionarmos um conjunto de verdades cristalizadas que uma crise como esta nos põe em xeque, não é? A minha participação será sobretudo um olhar dos efeitos da Covid-19 sobre os sistemas alimentares, os sistemas de produção e distribuição alimentar. Farei uma abordagem sobretudo mais generalista, mas que a partir dessa abordagem generalista poderemos depois discutir num debate mais amplo o caso concreto do nosso país, nesse caso de Cabo Verde, não é? Portanto, as recentes transformações no mundo rural, sobretudo nos últimos 200 anos, foram marcadas pela expansão da indústria agroalimentar
e essa expansão decorre essencialmente das demandas fundadas pelo crescimento urbano contemporâneo. Portanto, o crescimento das cidades impulsionou também um determinado crescimento da produção agrícola e da industrialização da agricultura. Os agricultores passaram a produzir tanto prioritariamente para abastecer as grandes redes agroindustriais, a concentração da população nas cidades, o êxodo rural, criaram um certo distanciamento entre a cidade e o campo, e este distanciamento foi-se aumentando a uma escala, diria que, global. Não é? A circulação de bens a uma escala planetária cria novas formas de organização, fomenta novos hábitos de consumo, e como exemplo nós podemos indicar aqui o hábito de comer fora de casa. Tanto nós, cada vez mais, fruto das novas organizações ao nível do trabalho, nós comemos e nos alimentamos fora de casa. Naquilo que o sociólogo alemão Georg Ritzer chama de McDonaldização dos nossos hábitos alimentares. Portanto, a McDonaldização dos nossos hábitos alimentares criou um modelo de distribuição e consumo à escala mundial, centrado em circuitos longos, afastando cada vez mais os produtores agrícolas dos consumidores. E também nesta sequência que a agricultura se incorpora naquilo que Karl Polanyi chama de sociedade dos mercados e passa a adaptar os mesmos parâmetros e modelos de produção aplicados nas indústrias urbanas. A agricultura se insere assim no mundo globalizado e em rede, conforme definido por Immanuel Castells, e, portanto, de uma forma em que o que se produz numa parte do mundo é comercializado em outras partes do mundo. E veremos mais à frente com mais detalhe. A industrialização dos alimentos é caracterizada por dois aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, a artificialização dos alimentos, ou seja, nós cada vez mais consumimos alimentos ultraprocessados e que desconhecemos quase que por completo o alimento original que deu origem ao que comemos. Algo que Fischer designa por objetos comestíveis não identificados. Portanto, aqui uma comparação com os extraterrestres. Né? Uma outra dimensão também, portanto, que a agroindústria trouxe, a industrialização da agricultura, é a separação entre a produção e o consumo. Esta separação entre a produção e o consumo incrementa, portanto, toda uma circulação à escala global dos alimentos. E o que é que promoveu esta forma de circulação dos alimentos? É cada vez mais o aumento da vida útil dos alimentos, fruto da industrialização dos alimentos, de novas tecnologias que permitem com que nós podemos comer hoje um kiwi aqui na praia, e esse kiwi possivelmente foi colhido há meio ano, há 6 meses, na Austrália, nos Estados Unidos ou na China. Portanto, o aumento da vida útil dos alimentos permite a montagem de um sistema de distribuição alimentar à escala global. E aqui é que entram os desafios da Covid-19, ou seja, nós estamos perante uma situação em que, com sérias limitações de transporte e de circulação de mercadorias, e num cenário de bloqueio total a nível mundial, haveria claramente um agravamento no sistema de distribuição dos alimentos com base no modelo que nós temos até hoje. Né? Portanto, nós estamos habituados a irmos aos supermercados, às grandes redes de distribuição de alimentos, que oferecem todo tipo de produtos oriundos das mais distintas regiões do mundo, produtos higienizados, processados e prontos para serem consumidos. Se analisarmos os circuitos de distribuição alimentar, nós vamos ver que este padrão é bem visível, é fácil identificarmos claramente um padrão. De um lado, nós temos os países que produzem, vamos dar o exemplo aqui do cacau. Gana, Costa de Marfim são países produtores de cacau. Do outro lado, nós temos países que consomem o chocolate, tanto Suíça, Suécia, Bélgica, tanto o norte da Europa.
Da mesma forma, nós podemos ter dado o exemplo do café, que é produzido essencialmente na América Latina e em alguns países africanos, mas é consumido essencialmente nos países ricos, América do Norte e Europa. Portanto, neste modelo de relações entre o produtor e o consumidor, há todo um aparato logístico e tecnológico que proporciona o acesso às mesmas maçãs, mesmas bananas, mesmas peças de frango a indivíduos com poder de compra em qualquer parte do mundo. Portanto, contudo, mesmo antes dos efeitos da Covid-19, este crescente distanciamento entre a produção e o consumo já vinha gerando desconfianças e questionamentos. O primeiro grande momento que gerou uma certa desconfiança neste modelo de produção industrial alimentar foi a crise das vacas loucas na década de 90. A crise das vacas loucas, portanto, fez surgir um movimento de contra-resposta a este modelo liberal e globalizante aplicado ao setor alimentar. É neste contexto que surgem movimentos como slow food, comércio justo, movimentos que mostram que uma parcela da população está cada vez mais alerta e consegue perceber, de certa maneira, os riscos associados a este processo homogeneizante de alimentar-se. É nesta época também que surgem as primeiras literaturas no campo das ciências sociais, voltadas para a questão do risco. E neste caso nós temos como referência principal Ulrich Beck, que já tinha alertado nos meados da década de 1980 para a necessidade de se começar a pensar em novas formas de relação com os riscos, em consequência das várias transformações ocorridas na sociedade. Portanto, para Beck, as sociedades humanas sempre enfrentaram perigos. Historicamente, os perigos costumavam fazer parte da ordem natural, perigos como inundações, tremores de terra. Contudo, a ciência, a tecnologia e a indústria, ao mesmo tempo que criaram prosperidade, também trouxeram novos perigos. No mundo cada vez mais global, os riscos também se tornam globais. Os métodos de cálculo de risco se tornam, portanto, obsoletos. É o que nós sentimos neste momento perante essa pandemia. Portanto, os métodos de cálculo de risco se tornam obsoletos em relação a um conjunto de novos tipos de riscos, como pandemias na área da saúde, catástrofes nucleares, doenças provocadas por alimentos geneticamente modificados. São um conjunto de novos riscos que o Ulrich Beck identifica e no qual nós podemos perfeitamente encaixar aqui a questão da Covid-19. Portanto, pelo olhar dos sociólogos, nós podemos assim concluir que estamos a viver atualmente com esta pandemia aquilo que Giddens também chama de as consequências da modernidade. Portanto, essa pandemia é objetivamente uma consequência da modernidade. Contudo, o número dos afetados pela pandemia e a sua distribuição geográfica, pelo menos até o presente momento, nos mostra que o impacto é maior nos países desenvolvidos, algo que nos remete para a tese de Arun Pandurai, que apoia na ideia de que a globalização é global, mas os vários contextos geográficos e territoriais o apropriam cada um da sua forma. Portanto, no nosso entender, essa crise, portanto, tem um impacto maior nos territórios, nos países, nas sociedades, onde a globalização também é mais impactante na sua dimensão econômico, social, político e até militar. No meu entender também, a crise provocada pela Covid-19 vai fazer crescer o número de aderentes a movimentos como slow food, comércio justo e formas alternativas de alimentação. Portanto, o contexto pós-Covid será marcado por um aumento da valorização e da procura de produtos artesanais e locais. Os governos irão intensificar os programas com foco no desenvolvimento de regiões rurais. Os produtos alimentares tradicionais ganharão mais destaques nas estratégias de valorização das produções locais e de circuito curto. Os processos de certificação de qualidade, de denominação de origem,
estarão cada vez mais presentes nas agendas governamentais de cada país. Portanto, há de se reinventar os mercados locais, aproximar os produtores e os consumidores, estimular a compra de alimentos de base ecológica em circuitos curtos de comercialização. São desafios que os países terão necessariamente nos próximos tempos, por forma a desenvolverem modelos de produção que garantam maior autonomia e soberania perante futuras situações de crises e de perturbações na circulação de mercadorias e de pessoas a uma escala global ou regional, e como nós temos constatado aqui com a Covid-19. Portanto, eu diria que a crise da Covid-19 irá provocar uma retração na expansão da indústria agroalimentar e abrirá espaço para a discussão de novas proposições de desenvolvimento rural que incorporem não apenas variáveis técnico-produtivas e econômicas, mas também valores éticos, sociais, culturais. Daí que princípios como a soberania, autonomia, solidariedade, justiça social, respeito à cultura e tradições locais poderão e terão que ser incorporadas nas relações de produção e de consumo. Para terminar, em função desta dissertação inicial, desta análise inicial, se nós pensarmos no caso de Cabo Verde e pensemos na nossa condição de ilhas, e podemos imaginar o que é que seria as nossas ilhas, como uma ilha como a Brava ou São Nicolau, ou qualquer uma das ilhas, isoladas num processo de isolamento sanitário por um período de 6 meses. E que impactos isso teria? Quais são as nossas capacidades locais? O que é que nós temos feito em termos de implementação de políticas públicas que façam com que as nossas ilhas sejam capazes de produzir localmente um conjunto de produtos primários que nós podemos considerar básicos para suprir as necessidades básicas das populações. O nosso grau de dependência em relação ao exterior, como é que fica avaliado perante um cenário como este? Um outro elemento também que estamos muito em cima do acontecimento, é normal que as análises sejam ainda muito precoces, mas um outro elemento também que nós teremos que ter em debate, se tratando da área alimentar, é o total descalabro da opção que nós víamos tomando até o presente momento, da ideia de que a salvação da agricultura cabo-verdiana se daria por meio do turismo. Esta crise vem nos alertar para o facto de que não será por via de mercados externos, não será por via do incremento do turismo que asseguraremos melhores condições de produção às pessoas do campo, que asseguraremos melhores condições de vir às pessoas do campo e que, por esta via, não é por este caminho que a nossa agricultura irá se consolidar e irá permitir, portanto, que o seu desenvolvimento se dê e se consolide, portanto, por via de uma circulação de longas distâncias. Portanto, basicamente nós podemos concluir que estamos em cima do acontecimento. Há áreas que naturalmente irão ganhar uma outra dimensão, só pelo fato de estamos aqui a debater por via online, é um elemento de outros aspectos tecnológicos, fruto da globalização, que nós com certeza iremos aprofundar e reaproveitar, mas para concluir diria que todos os países nesse pós-Covid irão necessariamente analisar, sobretudo os países que dependem, sobretudo de exportações de bens primários como produtos alimentares, alguns países vão rever as suas estratégias. Países como a Arábia Saudita, por exemplo, que têm feito uma opção deliberada por não produzir determinados produtos alimentares, porque têm poder de compra e produzir localmente sai mais caro, vão repensar se não vale a pena produzir, mesmo sendo mais caro do que a importação, mas garantindo a proteção dos seus cidadãos em situações de crise como esta. Portanto, esse processo dos países voltarem a fechar as suas fronteiras e voltarem a pensar e a olhar para dentro, terá também impactos nas políticas públicas que irão ser definidas para o desenvolvimento do mundo rural
para a agricultura e para a montagem de um sistema de distribuição alimentar. Portanto, basicamente é isso, e mais uma vez agradeço ao CIGEF pela iniciativa. Ok, obrigada, professor Vladimir, pela sua comunicação, pela sua exposição. Se calhar, não é? Começo por si que terminou agora. Ainda não temos nenhuma questão do público aqui, só o Carlos Barros é que comenta em jeito de questionamento, talvez, de que como é que nós podemos perceber, não é, o real estado do indivíduo individual, do indivíduo nacional, certo? Nesse contexto da pandemia. Não sei se querem tomar nota para depois comentar esse comentário. Mas eu queria começar por si, professor Vladimir, para lhe perguntar também, não é? Tomei a sua nota e a sua comunicação num jeito muito otimista. Não sei se foi essa percepção que eu tive da sua comunicação, de uma proposta de reflexão muito otimista em relação àquilo que será, digamos assim, o futuro, certo? Quando fala não é, de todo esse contexto, principalmente o contexto, não é, que é o seu campo de pesquisa, que tem a ver com as questões rurais, questões do desenvolvimento e questões da soberania alimentar. Então, me parece um posicionamento otimista nesse sentido. Eu fico aqui a pensar até que ponto é que o contexto organizacional do país possa ser, digamos assim, diferente nesse aspecto, não é? Aí eu pergunto se tem a leitura, se concorda com isso, não é? Porque, inclusivamente, nós estamos a assistir vários outros debates. O que eu tenho percebido é que as pessoas acham que as coisas vão mudar, certo? O mundo já passou por muitas crises, certo? Esta é ligeiramente diferente do que as demais, não é? E nos permite, nesse contexto, utilizarmos, fazermos recurso às novas tecnologias, certo? Que permite, de uma certa forma, pensarmos novas formas organizativas. Mas aí, não é? Eu fico a imaginar até que ponto é que nós mudaremos, ou se nós vamos retomar num processo pós-Covid a mesma dinâmica socioeconómica que nós temos até agora, certo? Com determinadas crises, principalmente o setor privado recorre ao Estado, não é? Para, digamos assim, sobreviver, e depois voltamos novamente a esse mesmo sistema socioeconómico. Não sei se estão a ouvir bem. Sim. Basicamente, o essencial, acho que consigo ouvir. Ok. Quer comentar também? O professor Edson pode aproveitar para comentar após o seu comentário, não é? Se tem eventualmente essa leitura, não é? De um contexto organizacional pós-Covid de mais otimismo. Para o professor Adilson, tem uma outra questão, onde ele fala na sua comunicação, não é? De como é que há uma diferença, certo? De como é que as pessoas, de como é que a população analisa e como as suas e comportam de uma determinada forma nesse contexto de crise, e como é que as lideranças, principalmente as lideranças políticas, como é que os decisores tomam, ou analisam de uma outra forma, certo? Eu vejo, de uma certa forma, que há principalmente quando nós estamos em Santiago, da praia, dentro de casa, não é, de infectados, eu vejo que há um discurso, não diria de toda a classe dirigente, mas de alguma elite, não é? Eu colocaria a palavra culpabilização entre aspas, não é? Principalmente de uma camada mais pobre da população, de que se nós não estarmos a vencer esse processo, nós não estamos a sair desse contexto, é porque essas pessoas não estão a respeitar as normas sociais. Então, eu queria que o professor também comentasse um pouco essa percepção que eu tenho. Depois.
Quem pode começar primeiro? Não percebi. Sim, não há problema. É verdade. Alô? Ok. Sim. Se a professora Nilson pode começar, pode avançar. Ok. Não, relativamente à questão que a Carla coloca, então, de fato, percebe-se que temos já um discurso em circulação, que esse discurso tem sido apropriado, vinculado a partir da comunicação social, em primeiro lugar, aquela obsessão inicial em saber onde é que estavam localizados os principais casos, em que bairros, e depois a forma como imediata, logo após, tentou-se fixar determinados bairros como zonas perigosas na praia, eram claramente bairros periféricos da nossa cidade. Só que, rapidamente, como era esperado, as coisas ganharam outros contornos e nós percebemos que hoje já esse discurso não recai tanto sobre já a questão do bairro, porque tanto os bairros da elite como os bairros periféricos, então hoje já estão numa situação muito similar. Então rapidamente nós percebemos que esse discurso perdeu força e saiu de lado. E foi emergindo um outro, que é a questão do Badio. Na medida em que fechamos o ciclo de emergência nas outras ilhas, e vem-se reportando cada dia que, por exemplo, em São Vicente não houve mais nenhum caso, ou que são casos importados. Depois que Boa Vista vem tendo um sucesso milagroso na contenção, digamos, da propagação do vírus, a questão começa a ser, então, fixada em Santiago e, mais uma vez, há um estereótipo novo que é resgatado, que é do Badio e, mais ou menos, do seu comportamento. Que novamente, sim, é um discurso não assumido nesses termos, então, pelas próprias autoridades, mas foi preocupante perceber, por exemplo, algumas autoridades, nem mesmo sanitárias e mesmo também aquelas governamentais, começarem a espécie de arranjar bode expiatório para, se calhar, justificar um possível insucesso. Né? Agora, que isso vem sendo apropriado por uma elite, possivelmente a elite mais, digamos, a nossa elite intelectual rapidamente absorve essas coisas e reproduz essas coisas, também, às vezes de uma forma crítica, mas não só a nossa elite intelectual, outras também. Mas a mim que me preocupa, e para mim isso é evidente, conhecendo a história então da elite cabo-verdiana e mesmo da elite praense, a elite praense ela não se vê como Badia. É uma coisa, por exemplo, que equivoca muita gente em pensar-se que todo praense se vê como Badio. É só uma pessoa que não tem uma noção, não tem profundidade histórica dessa questão, é que pode pensar que todo santiaguense se vê como Badio. Isso está fora. Agora, para mim, verdadeiramente preocupante é a maneira como as próprias autoridades escusam-se e ficam de uma forma muito disfarçada, escondendo-se por trás desse discurso em que parece que a população acaba por ser, digamos assim, o bode expiatório, quando se sabe também que nas outras ilhas o comportamento da população não foi diferente daquilo que nós vemos aqui na praia. Até porque há condicionantes que nos ajudam a compreender porque que, de fato, alguns grupos não podem pura e simplesmente ficar dentro de casa, ou pura e simplesmente não podem então deixar de ter em contato uns com os outros. É por isso que eu digo, só quem não conhece a periferia, né, dessa cidade pode imaginar que, por exemplo, as pessoas possam estar dentro da sua casa, fechadinhas e sem contatos. Porque se você conhecer muita da nossa periferia, você sabe que uma casa tem na sua frente um quintal de uma outra, ao lado tem a frente de uma outra casa, e por outro lado, quer dizer, você pega uma habitação e em cada um dos lados dessa habitação você tem um ponto de saída de uma outra habitação, né? E inevitavelmente, para tu chegares à tua casa, tu tens de passar por becos e ruelinhas, né? Que é o único ponto de passagem de acesso à tua própria casa. Parece que as pessoas, então, de repente, nós vamos dizer, a população da praia é essa população que está mais ou menos dentro desse centro, que é mais organizado, mais ordenado e assim por diante. Acrescento tudo isso, vamos ver agora o fator de ordem, então, cultural, né? E aí há uma coisa que convém realçar, e já fazendo ponto com a questão que foi dada ao Vladimir. A mim, eu não tenho uma leitura tão positiva que após a crise muita coisa vai mudar. Pode ser que no aspecto que ele fala, pode ser que sim. Né? Nesse campo econômico, nesse campo produtivo, é provável que as nações parem e pensem e comecem a traçar outras estratégias. Mas no que tange a determinados comportamentos pós-crise,
eu não estou vendo como essa mudança pode ser proporcionada. Por quê? Porque nesse contexto, todos nós estamos atentos, a nossa consciência está acesa, o instinto da sobrevivência nos faz ter presente que, de fato, as coisas têm de ser diferentes e que deviam ser diferentes. Mas, quando passarmos isso e ultrapassarmos essa crise, sobrevivermos a isso, por que haveríamos, se calhar, de modificar? Comportamentos não se modificam simplesmente por um processo puro de tomada de consciência, né? Há outros processos também que têm de ser desencadeados. E aqui, claramente, é dizer que a Covid, para mim, essa pandemia, veio mostrar que a República, eu não digo aqui nem das várias legislaturas, estou falando da República de Cabo Verde, de 75 para cá, né? Tem assumido claramente, de fato, um projeto social, mas esse trabalho social não é levado a sério como devia, então, ser. Se numa primeira altura podia-se dizer nós não tínhamos quadros e técnicos qualificados nesse campo, justificava-se, tudo bem. Mas a partir de uma determinada altura já não se justifica, né? Como é que esse Estado, como é que a nossa República não consegue hoje ter uma bagagem, e, digamos assim, ter posse de informações, de gente capacitada, de procedimentos testados, treinados, né, para fazer o trabalho social. Né? E esse é um aspecto, por exemplo, especialistas da área podem falar isso com muita propriedade e mostrar isso. E boa parte dos problemas que nós temos tido na praia é porque requer, ou pelo menos essas ações que o Estado quer implementar, requer uma base anterior, uma base construída em cima da qual agora vai se fazer determinadas coisas. Muitos têm dito assim, nós não podemos pensar em políticas dos outros e trazer políticas para cá. Eu não vejo as coisas nesse sentido. Mas nós temos de compreender como é que os outros executam as suas políticas, né? Porque não é só traçar modelos, criar leis e pôr no papel. Há também outras dimensões que têm de ser levadas em conta e que têm de ser operacionalizadas para que as coisas se efetivem. Não é esperar que eu vá à televisão, fale aquilo que eu tenho a falar, apele à consciência da população e amanhã, no próximo dia, ela apareça completamente transformada e modificada porque tomou consciência. Quem fala assim e que pensa que o trabalho social funciona dessa forma é porque não tem a mínima noção do que é uma sociedade e como é que a sociedade funciona. Tá bem? Vladimir? Certo. Não, na sequência daquilo que o Adilson disse, é claro que nós temos uma forma muito burguesa de comunicar e muitas vezes partimos do princípio que todo mundo entende essa linguagem e todo mundo se encontra adaptado e pronto para descodificá-lo e adaptá-lo e a partir daí tudo está feito e se houve falhas, as falhas são nos outros, né? Mas realmente estou tentando, dentro de tudo negativo que este processo tem trazido, estou tentando ver pontos de oportunidades para o pós-Covid. Naturalmente que o modelo atual não vai implodir longe disso, mas há de crescer, e a minha perspectiva, a minha previsão, há de crescer movimentos alternativos, não só na sociedade civil, que irão ver para essas questões com outros olhos. Eu estou muito curioso para ver como é que será o discurso público pós-Covid no que toca ao empreendedorismo, à promoção de negócios jovens, a toda uma lógica que ficou claramente afetada e descredibilizada com este fenómeno da Covid-19. Portanto, há aqui toda uma lógica em que a agricultura é apenas mais uma componente que tem algumas dúvidas de como é que serão reestruturadas e reencantadas, se eu posso assim dizer, para que possam realmente voltar a encantar as pessoas e seduzir os jovens com discursos velhos, antigos, né? Mas a minha perspectiva, a minha leitura foi sobretudo num campo mais internacional. Os países hão de refletir e hão de rever tudo o que se tem discutido em termos de soberania e segurança alimentar irá ser revisto, porque não é por acaso que toda a retórica discursiva à volta da Covid-19 é uma retórica
emprestada a muitos conceitos bélicos. Há uma grande aproximação entre a Covid-19 e uma situação de guerra. E as situações de guerra levam, muitas vezes, os países a repensarem o seu sistema de produção alimentar. Os Estados Unidos, quando querem impor algo a um país, o seu primeiro método não é as armas. O seu primeiro método é a sua primeira arma de persuasão é o corte na ajuda alimentar. Portanto, cenários desta natureza irão fazer-nos refletir. Mas tento ser otimista, onde é possível, e acreditar que, se não nos governos, pelo menos na sociedade civil, há de haver uma postura de maior consciência em relação a um conjunto de propostas neoliberais encantadoras com as quais nós fomos bombardeados durante todo esse tempo e que no pós-Covid não sei como é que será possível voltar a legitimar esses mesmos discursos. Mas Carla, permite-me também o comentário do Carlos sobre que indivíduo nós vamos ter, que indivíduo temos no contexto desta crise. Eu não sei, estou preso em casa, mas acredito que muita gente deve estar a passar dificuldades. E do que eu acompanho a partir de casa, eu estou sempre muito atento estou sempre muito atento às questões ligadas à área alimentar, e o que vejo há uma grande produção legislativa no âmbito das medidas que se tomaram para se fazer face à Covid-19, e apesar de estarmos num processo de distribuição alimentar de cabazes, é interessante, é sintomático vermos que, pelo menos que eu tenha conhecimento, e eu estou muito atento e não vi, mas não tenho conhecimento que tenha acontecido, eu não vi nenhuma legislação que definisse com clareza o que é uma cesta básica, não é? Porque algo para ser básico tem que ser definido, e tem que ser definido, convém que fosse definido na lei, não é? Quais são os parâmetros calóricos e nutricionais que devem compor uma cesta básica a ponto do Estado garantir que cada família tenha efetivamente o número de calorias e de recursos nutricionais que se impõe. E não é por acaso que nós acompanhamos pela comunicação social muitas pessoas reclamando de, apesar de terem recebido a cesta básica, a cesta não era básica. Era abaixo daquilo que, na percepção das pessoas, deveria ser o mínimo para a sua alimentação. Eu tive o cuidado de ver até na página do Ficase, está lá os ingredientes, os produtos que compõem a cesta básica que estão distribuindo, e considero, no meu olhar de sociólogo, não de nutricionista, nem de médico, nem da área da saúde, mas noto claramente a presença de bastante produtos processados, poucos produtos frescos, ausência de carne, de peixe, de um conjunto de produtos que deveriam obrigatoriamente estar. O fato de estarmos em crise, portanto, não limita as necessidades nutricionais dos indivíduos. Portanto, há um conjunto de aspectos que naturalmente irão mudar depois da Covid, mas claramente não vai se conseguir implodir todo um sistema de base capitalista que foi montado nos últimos 200, 300 anos e que não é com uma crise de alguns meses que vai cair, com certeza. Obrigada. Temos mais duas questões, comentários aqui das pessoas que nos estão a seguir via Facebook. Começando até por aquilo que acabou de falar, a Lenia pergunta, mas então o que é uma cesta básica? Não é? É uma questão aqui, aquela questão do que é uma cesta básica, de facto, não é? Porque o que nós estamos a ver é cada instituição, inclusivamente pública, acaba por distribuir determinados tipos de alimentos, certamente em função daquilo que recebem, não é? E não com um parâmetro, digamos, até definido previamente.
Ainda nessa mesma linha, a professora Carmelita Silva pergunta, não é? Parabeniza os estrangeiros e pergunta se pode falar sobre as estratégias de assistência às famílias mais vulneráveis que foram adotadas pelo governo durante esse período de isolamento social. Eu imagino que seja que ela esteja aqui a perguntar até que ponto é que essas estratégias têm, de facto, contribuído para que essas famílias, que inclusive a professora Dilson falou, não podem ficar em casa ou têm muitas dificuldades em ficar em casa, não só pela estrutura da própria casa, das condições de habitabilidade da casa, mas por causa, não é, do meio de vida que essas pessoas têm. E depois tem também uma pergunta aqui, eu creio que seja da professora Clementina, que pede ao professor Adilson se ele pode fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa diferença entre o espaço urbano da praia e o espaço urbano das outras ilhas, né, os outros espaços urbanos do país. Pode tomar um tempinho para fazer isso. E para finalizar, temos a Sara Spínola, não é, que pergunta também diretamente ao professor Adilson, quando ele refere à questão do micro e macro, não é, no que diz respeito à cultura organizacional, ela lembra aqui, não é, diz, passo a citar, que uma organização é um sistema de comunicação que permite a ambas as comunidades de seres humanos interagir e funcionar com um entendimento partilhado, e que podem levar a cabo, não é, o seu negócio através da Constituição, mesmo que às vezes seja ilusório, de uma comunidade de interesse coerente. Não é? Ela está a pedir se o professor pode analisar um pouco essa questão, de pensar até que ponto não é que nós podemos pensar as comunidades dessa forma e pensarmos nesse contexto particular da Covid. Tá bem? Temos mais 10 minutos para aproximadamente para as 19 horas, eu penso que nesse período dá para responder, para fazer esses comentários. Okay. Começando com um dos dois. Está bem. Vladimir, vou. Ok. Então posso, como o meu é mais curto, tanto uma pergunta que é uma cesta básica, não é? Alguns países, sobretudo latino-americanos, definem alguns parâmetros para uma cesta básica e, normalmente, o salário mínimo em vigor, sobretudo em países latino-americanos de experiência socialista, o salário mínimo é indexado às necessidades calóricas básicas do indivíduo. Portanto, se houver alteração, se a inflação alterar o preço da banana ou da mandioca, e, portanto, naturalmente também altera e se ajusta aquilo que é o cabaz mínimo de sobrevivência de uma família e aquilo também que é o salário mínimo. Portanto, o salário mínimo está indexado ao cabaz mínimo de sobrevivência de um indivíduo. E aqui é interessante o facto de nós termos legislado, e bem, com todo o detalhe, quais são os parâmetros técnicos que uma máscara deve ter, é importante. Deveríamos, para termos a definição de um cabaz ou de uma cesta básica bem definida, deveríamos também, por via da legislação, definir com clareza, a ponto de uma Câmara Municipal, uma ONG ou qualquer outra instituição, ter referências claras de como atuar no terreno. Mas também fica evidente também uma certa ausência durante todo esse processo do Ministério da Agricultura. Eu não tenho acompanhado o Ministério da Agricultura se intervindo e se envolvendo neste processo. E há um mecanismo que o Ministério da Agricultura tem, que seria muito útil, um instrumento que seria muito importante neste momento, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Há um Conselho de Segurança Alimentar que eu faço parte, eu represento a Universidade de Cabo Verde no Conselho de Segurança Alimentar de Cabo Verde, que é presidido pelo Ministério da Agricultura, que é o órgão onde a sociedade civil, as instituições universitárias, os departamentos governamentais com responsabilidade na área da alimentação e da saúde se interagem e propõem e contribuem para a construção de legislações e de instrumentos para casos desta natureza. Ora, o Conselho de Segurança Alimentar, a última vez que reuniu foi há 2 anos atrás. Portanto, mesmo perante esse ciclo de seca e esse quadro pandêmico, há uma certa ausência do Ministério da Agricultura nesse processo, que seria o ator privilegiado para chamar a atenção para a necessidade de se estabelecer um conjunto de medidas que garantam a segurança alimentar das famílias num contexto de crise como este. Portanto, para terminar, só me resta agradecer mais uma vez
o convite do CIGEF e da Coordenação de Ciências Sociais, e é uma boa iniciativa que deve continuar. Aqui tem, então, duas questões, né? A primeira é a questão da Sara. A Sara fala aqui da cultura organizacional, lembra aquilo que Taylor propõe, e a perspectiva aqui, no caso, que aponta, é a maneira como Taylor vê aquilo que é uma organização, o seu funcionamento, remete-nos muito mais àquele nível que eu falei do nível meso, né? E agora, então, a nível macro, já nós estamos a falar já não somente de organizações na sociedade, mas de sistemas, né? Por exemplo, o Vladimir aqui estava-nos a falar de um sistema de segurança alimentar. Eu estava a falar, por exemplo, do sistema político. Então, a maneira como ela se organiza, então, e uma cultura, digamos assim, como uma forma específica de organizar-se e de operacionalizar-se. Então, é um pouco mais complexo que se nós estivermos a falar de uma mera organização. Porque uma organização, mesmo que ela seja uma organização de dimensão mundial, ela acaba por ter limites mais claros, mais coesos, né? E é muito mais fácil, nesse caso, você, então, pelo menos não controlar, mas estar a par de tudo aquilo que acontece e fazer com que, digamos, as decisões sejam acatadas por todos os seus setores. Então, uma organização constitui um ambiente social muito mais restrito, onde é mais fácil você, por exemplo, treinar, incutir uma determinada cultura, então, nos seus membros participantes. Como, por exemplo, aqui você fala, a questão da comunicação acaba por ser fundamental na transferência daquilo que é a cultura organizacional. Mas quando passamos ao nível macro e ao nível micro, particularmente no campo micro, aqui o espaço social é diferente, porque o campo micro é o campo das interações. E interações, então, digamos assim, as interações estão presentes em todas as dimensões da nossa vida social, inclusive dentro de algumas das organizações. E é um campo macro, nós estamos a falar de sistemas que acabam por ser altamente, muito rigorosos, né, na delimitação das suas fronteiras e na escolha de quem faz parte ou quem deixa de fazer parte dali. Então, o processo aqui de construção de uma determinada cultura também segue, então, procedimentos outros. Mais uma vez, podemos adotar que a comunicação é um elemento-chave, né? Assim como podemos apontar outros fatores. Então, podemos levar em conta, como você diz aqui na análise dessa questão, mas a minha preocupação ao falar de cultura organizacional, é sairmos desse campo mais organizacional e cairmos noutra esfera da dimensão social, que é o campo da interação, muito mais difusa, menos limitada e, portanto, muito mais complexa, né? E também a nível dos sistemas. Então, sistemas que funcionam muito orientados por lógicas claramente determinadas, como, por exemplo, pensar o campo político, né? Então organiza então o relacionamento, digamos, entre os atores políticos. Mas no campo da esfera, aquilo que Habermas chama do mundo da vida, os cidadãos são chamados a viver, né, a partir de uma determinada cultura em que supostamente devem buscar o consenso, devem interiorizar aquilo que são os ideais, então, superiores, digamos assim, da sociedade e orientar-se por isso. Mas esse processo não se dá do nada, né? Não se consegue isso do dia para o outro e sem uma interligação entre esses diversos setores sociais. E o meu ponto é que em Cabo Verde nós temos brincado com isso. Brinca-se muito com aquilo que é a questão social. Tá bem? Aqui eu faço uma ponte com a questão que a Clementina nos deixa, que é chamar aqui a atenção para uma reflexão mais aprofundada entre a diferença do espaço urbano da praia e outros espaços urbanos do país. Vamos pegar dois fatores que, por exemplo, para a Rádio Recâmbio são fundamentais. A questão da morfologia e a questão da densidade, né? Quando você olha a morfologia da cidade da praia hoje, ela é completamente distinta de qualquer outro espaço urbano do país. Inclusive, absorve, né, elementos de todas as outras partes do país. Por exemplo, é interessante lembrar, ou dizer, se a Covid agora tem sido chamado como a doença de Badio, era interessante que o Ministério da Saúde nos dissesse, por exemplo, a proveniência das ilhas de todas as pessoas infectadas aqui na praia. E vamos perceber
que não são pessoas exclusivamente aqui de Santiago. Tá bem? Isso iria dar-nos... Logo aí você poderia ver que a composição morfológica da vida aqui da cidade, ela é muito dispara. Quem tem um olhar atento consegue até localizar como é que grupos, né, consoante a sua proveniência de ilhas, como é que elas se localizam na cidade, como é que em bairros, né, vão se tornando como uma espécie de lugares preferenciais onde se encontra gente de uma localidade ou de uma ilha ou de outra ilha. Agora, tem a questão de densidade, a densidade das relações. Não só o volume é maior, né, porque aqui o número das pessoas em circulação é maior, mas as relações também que geram, que proporcionam entre si, são mais densas, né? E isso aumenta o quê? Aumenta a complexidade da vida nessa cidade. Então, é muito interessante, por exemplo, perceber que muitas vezes os atores políticos tomam decisões sobre todo o tecido nacional sem olhar claramente para as diferenças específicas do tecido nacional. E não adianta dizer, são ilhas, cada ilha tem uma especificidade. Era interessante a gente perguntar aos nossos políticos que especificidades são essas, né? Porque uma coisa que essa crise veio mostrar é que, por exemplo, o Estado cabo-verdiano muitas vezes ignora a realidade que governa. Por outro lado, ignora também, então, os homens que tem sob o seu governo. Tá bem? Então, é num contexto de crise que você vem correr atrás, que você vem apelar, que você espera que já tinham certas coisas consolidadas que não estão. Tá? Brinca-se muito com aquilo que nós chamamos de processo de socialização. E o processo de socialização não é somente jogar um indivíduo na sociedade e encaixá-lo ali. Tá bem? É torná-lo, de fato, fazer com que ele interiorize que ele é parte dali, o que isso significa. Agora, a nossa realidade, como dizemos assim, marcada pelas desigualdades sociais, isso significa que, então, muitos indivíduos não se veem como partes incluídos na sociedade. Como esperar que boa parte dos indivíduos que não se veem incluídos nessa sociedade venham acatar agora as decisões, né, que são tomadas para o bem de uma sociedade que não te reconhece, que não te dá lugar, que não tem lugar para ti? O problema da desigualdade social, então, é um problema muito mais profundo do que meramente a questão do rendimento, do que meramente você dizer, não, eu ganho mais, eu ganho menos, ou outras questões por aí além. A nossa sociedade tem sido uma máquina, né, de produzir aquilo que nós chamamos de outsiders, pessoas que, então, são colocadas à periferia. Tá? E quando chega uma situação como essa da Covid, você não pode esperar exatamente que esses outsiders, certo, de repente, venham-se também sentir responsáveis por uma sociedade que não, então, lhes acatou ou que não lhes dá um lugar de acordo com aquilo que são as suas expectativas. Então, são todo um conjunto de aspectos, tá, que nós, de ciências sociais, para nós é claro, né? E fica também muito claro para quem é das áreas de ciências sociais que as pessoas brincam com aquilo que é o conhecimento produzido nessa área. Aqui é aquela questão epistemológica que nós trabalhamos muito, todo mundo faz parte da sociedade, todo mundo vive numa sociedade, eu sei o que é, todo mundo tem uma opinião acerca disso. Mas chega esse problema, chegamos a essa realidade e aqueles que têm de decidir, né, começam a perceber que, de fato, tem um problema para o qual não tem solução e que não conseguem arranjar solução de imediato. Apelam à coerção, né, às leis, à força das leis, à repressão, ou então vêm com, então, muitas vezes, ameaças veladas, ou então, nesse caso, apoiam-se em estereótipos para, muitas vezes, não reconhecer o fracasso, digamos assim, que eu não digo, não é desse partido ou de outro partido, é o fracasso do próprio Estado. Não é à toa que alguns colegas nossos falam, por exemplo, do nosso Estado como está frágil ou falhado, etc, etc. Eu não ia tanto nessa direção, então, no campo dessas metáforas. Mas fica evidente que, em termos sociais, pela dimensão das ilhas, pelo pequenez da nossa população, pelos anos que já tem a nossa república, nós podíamos já ter feito trabalhos outros. E hoje não há desculpa, hoje há material e há, digamos assim, gente preparada que podia fazer isso. Mas há muito tempo vem se desinvestindo no social, não só no apoio social, mas também no trabalho social e nos trabalhadores sociais. Tá? E, então, eu não sei se acabei por responder basicamente as questões que aqui são colocadas,
mas o foco é muito mais chamar a atenção para essa questão da cultura e da maneira como expõe, digamos, algumas fragilidades, então, do nosso sistema social como um todo. Então, mais uma vez, agradecer aqui ao convite a CIGEF e também os colegas aqui do painel, também, e desejando sucessos, digamos, à iniciativa. Tá? Boa noite. Ok, obrigada aos dois professores, ao professor Vladimir Freire e ao professor Adilson Pineto. Hoje estivemos aqui nessa sessão de ciclos de conversas intitulada Mudanças e Intervenções Organizativas em Tempos de Pandemia. O tema de hoje foi os desafios da pandemia para a cultura organizacional, no caso de Cabo Verde. O professor Vladimir falou um pouco dos desafios em relação, principalmente, não é, ao mundo rural, e a esse aspecto, enquanto que o professor Adilson fez uma reflexão aqui sobre os desafios no espaço urbano, particularmente da cidade da Praia. Na próxima quinta-feira teremos mais uma sessão, então estejamos todos atentos para assistir a mais um ciclo de conversas, não é? Para finalizar, agradeço o CIGEF, certo, pela oportunidade de estar aqui a moderar esse ciclo de conversas entre esses dois professores. Muito obrigada e boa noite a todos e a todas.